Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Epístolas Gerais, e nós vamos estudar hoje a aula de número 60, que é a primeira, segunda e a terceira cartas de João. Então vamos lá, o versículo inicial está em 1 de João 2, verso 1, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só como João escreve, de maneira carinhosa. João é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que estava próximo do Senhor Jesus. João, ele é irmão de Tiago e são filhos de Zebedeu. Lembrando que no Evangelho, nós encontramos o Tiago, irmão do João, nós encontramos o Tiago, filho de Alfeu, e tem também depois o Tiago, que era o meio-irmão do Senhor Jesus, que tem a carta, que nós já estudamos em aulas anteriores. A carta de Tiago é escrita pelo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Mas muito bem, o João, ele era pescador e ele era discípulo de João Batista, Lembrando que Batista não era o sobrenome desse João, esse João filho da Isabel e do Zacarias. Depois você confere lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, que narram lá o nascimento de João, que vai ser conhecido depois como Batista. Batista não era sobrenome, mas ele vai ficar assim conhecido porque ele batizava com água, E aquilo era diferente, aquilo era algo novo, aquilo era algo inédito, porque os fariseus, os sacerdotes, o ritual de purificação era lavar as mãos, era lavar os pés, mas João vai imergir na água, uma purificação completa para arrependimento dos pecados. Então, o João aqui, apóstolo, era discípulo do João Batista. Mas o João Batista mesmo declara que um dia viria alguém que era maior do que ele, cujas sandálias ele não era sequer digno de desatar as correias. Olha só. E um belo dia, o Senhor Jesus vai lá para ser batizado por João Batista. E João Batista, a princípio, se recusa, Você pode conferir isso em Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3. Mas depois João acaba batizando o Senhor Jesus. Então, muito bem, o próprio João dá testemunho dizendo, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o texto diz: E no outro dia, João viu Jesus que ia passando e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: É esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o jovem João, discípulo, apóstolo, que vai se tornar depois apóstolo, ele começa a seguir Jesus, ele começa a seguir o Senhor Jesus, ele se torna discípulo de Jesus, ele começa a seguir o Mestre, ele vai acompanhar, é um dos primeiros discípulos, Tanto o João quanto o André, o Simão e o Tiago são os 4 primeiros discípulos do Senhor Jesus. E o João vai ser aquele que vai estar ali com o Senhor desde lá do início do ministério ao Senhor Jesus até o final, até a crucificação, O próprio Evangelho de João registra que no momento da crucificação o João está lá com a Maria, mãe de Jesus, com a outra Maria, provavelmente Maria Madalena, e eles estão lá olhando, Jesus sendo crucificado. E é a esse João que Jesus olha e diz: Mulher, está aí o teu filho. Rapaz, está aí, homem, está aí a tua mãe, com João. João é aquele que vai correndo com o Pedro quando o Senhor Jesus ressuscita, ele que corre na frente. Pelo contexto bíblico, João era mais moço e Pedro já tinha mais idade, Provavelmente João, um garoto, um adolescente, ou no início da idade, 20 e poucos anos, o texto não diz, mas fato é que ele era mais novo do que o Pedro. Então ele chega primeiro lá no sepulcro e lá ele vê o lenço dobrado, Quando Pedro chega depois, eles têm a certeza, ele ressuscitou, ele vai voltar, e eles veem depois, Jesus ressuscitado, eles vão estar com o Senhor Jesus aqueles 40 dias, ele vai estar lá quando o Senhor ascende aos céus, 40 dias depois de ressuscitado. Então João é aquele que estava ali lado a lado com o Senhor Jesus o tempo todo. Esse João vai ser depois, lá na frente, pastor na igreja de Éfeso, ele vai pastorear a igreja de Éfeso. E aí ele escreve, as 3 cartas, que é o conteúdo que nós vamos estudar hoje, mas ele não escreveu só as 3 cartas, ele escreveu também o Apocalipse, que nós vamos estudar
em outra aula, né? Tem outra matéria que nós estamos estudando que é sobre o Apocalipse, e além das 3 cartas do Apocalipse, ele escreve também o Evangelho, que leva o nome dele. Então, muito bem, ele escreve essas 3 cartas, essas 3 epístolas, para trazer uma orientação, um incentivo, uma exortação, não veio dele mesmo, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve para encorajar os leitores, para encorajar os cristãos, para encorajar os servos de Deus. Então, vamos aqui a primeira carta, Ele já começa logo de cara, diferentemente, por exemplo, do estilo de Paulo, Paulo já sauda os irmãos, já se identifica. Ele começa um pouquinho diferente, ele começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Eu estou lendo aqui 1 João capítulo 1, versículo 1, versículo 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelado. Então ele já começa logo de cara dizendo que viu Jesus, que viu o Verbo vivo, que viu a vida eterna. Olha que coisa tremenda. E ele já deixa claro logo de cara, Jesus é a luz da vida. Nós temos que andar em luz. E é interessante que aqui nessa primeira carta ele vai tratar de diversos temas. Ele trata a respeito do pecado, a respeito da luz da vida, ele trata a respeito de trevas, ele fala a respeito de estilo de vida do salvo e daquele que não é salvo. Ele trata também a questão da aparência, da mentira, da falsidade, no que tange a querer viver uma coisa, dizer que é uma coisa e viver outra. Ele trata a questão dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Ele traz o sublime mandamento e ensinamento do Senhor, que é o maior de todos, que é viver em amor. Ele vai tratar tudo isso de maneira entrelaçada na carta. Então vamos aqui, eu vou fazer um breve resumo, são só 5 capítulos, a primeira carta, Lembrando que nós vamos estudar a primeira, a segunda e a terceira. Então eu vou fazendo aqui um breve resumo de cada um para trazer um entendimento de maneira mais fácil. Então aqui no capítulo 1, ele já começa de cara dizendo que Jesus é a luz da vida. Ele já começa logo de cara dizendo que nós temos que andar na luz, que nós temos que confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e poderoso para nos justificar, para nos purificar de todo pecado. Agora, quando confessamos, Capítulo 1, versículo 9 da primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E continua, verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, somos pecadores, mas temos que viver sendo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas na frente ele vai dizer no capítulo 13, já vamos chegar lá, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, nós temos que confessar os nossos pecados e deixar, como diz lá Provérbios 28, 13, aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará. Então nós não podemos, o filho de Deus, a filha de Deus, não pode viver na prática do pecado. Tem que confessar e deixar. E aqui vai um parênteses, porque é necessário compreensão. Todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. O que é pecado? Já tratamos em aulas anteriores, inclusive aqui no nível Master nós temos até uma matéria, Se você não assistiu, quem já é aluno do curso, já teve a martiologia, mas porventura você está assistindo esse vídeo, essa aula, tem aqui, você entra aí no meu canal e procura a disciplina martiologia, que é a doutrina, o estudo a respeito do pecado. Então todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus, porque o pecado é transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus, rebeldia, infidelidade, enfim, a definição de pecado é ampla. Mas, em primeiro momento, todo pecado é contra Deus. Só que tem pecados que, além de ser contra Deus, é também contra o próximo. Então, em primeiro lugar, tem que confessar o pecado a Deus, pedir perdão e se arrepender. Só que, se pecou contra alguém também, tem que ir lá e pedir perdão ao irmão também. Tem que pedir perdão ao irmão, de uma tal maneira que o Senhor Jesus, falando com Pedro em Mateus 18, ele deixa claro, se o teu irmão pecar contra ti diversas vezes no dia, perdoa-o. Pedro pergunta, quantas vezes o irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoar? Até 7? E Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na matemática, 70 vezes 7 dá 490, Só que no contexto judaico, 70 vezes 7 exprime a ideia de infinito. Jesus quer dizer que nós temos que ter um coração perdoador. Do mesmo jeito que todas as vezes que nós pedimos perdão, Deus nos perdoa, assim também nós devemos perdoar quem nos ofende. De uma tal maneira
que se nós não perdoarmos, o nosso perdão é cancelado. Jesus deixa isso claro, né, quando ele ensina em Mateus 6 o modelo de oração, né, que ficou conhecido como oração do Pai Nosso. Ele ensina isso em Mateus 18, ele fala, né, do credor incompassivo, conta essa parábola para deixar bem claro, se vocês não perdoarem os seus devedores, o Pai também não perdoará a vós. Então nós temos que ter um coração perdoador, não é? Agora nós também temos que reconhecer quando pecamos. Pecou contra Deus, pede perdão para Deus. Pecou contra alguém, peça perdão para esse alguém. De tal maneira que Mateus 5:23, Jesus diz, se você sabe que alguém tem algo contra você, não é você que tem contra a pessoa, é alguém que tem contra você, deixa a oferta no altar e vai lá se reconciliar. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil, né? Na prática é difícil. Se você sabe que alguém tem algo contra você, vá lá se reconciliar. Né? A oferta é um ato de adoração, mas tem que ser feito por um coração adorador, por um coração de verdadeiro adorador. Né? Sabe que alguém tem contra você, vai lá, peça perdão, se reconcilie, tenha esse coração perdoador. Então, o nosso coração tem que estar limpo. Se pecou, não é? Como diz o ditado, pecar, errar é humano, não devemos persistir no erro, né? Tem que confessar, deixar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No capítulo 2, ele começa já logo de cara, que é o versículo inicial, né? Vos escrevi para que não pequeis, porque a regra é santidade. Na vida do servo, da serva de Deus, a regra é santidade. O pecado tem que ser exceção, amados. Tem gente que diz assim, mas a carne é fraca, né? A carne é fraca, mas pecado não é vitamina não, meu irmão. Pecado não é vitamina não, nós temos que lutar contra o nosso pecado, contra o nosso próprio pecado, porque apontar o pecado do outro já é pecado. É pecado apontar o pecado do outro, nós temos que olhar os nossos, né? E o ser humano é tendencioso a apontar o pecado do outro, a falha, o erro, como diz o Senhor Jesus, né, em Mateus capítulo 7, antes de você olhar o cisquinho que está no olho do outro, olha a viga que está no teu olho. Viga é aquela coluna de madeira, aquela madeira imensa que sustenta o telhado. Né? Então, antes de ver o cisquinho no olho do outro, tira a viga do teu. Apontar o pecado do outro já é pecado. Então, nós temos que olhar os nossos pecados, porque a regra é santidade, pecado é exceção, mas pecou, se arrependa. Se arrependa. E, amados, aqui é necessário um parênteses, porque eu já vi muita gente, por não ter sabedoria, entendimento, envergonhar e humilhar os outros. Amados, quem envergonha os outros é o diabo. Deus não envergonha ninguém. Você não vê isso no Evangelho. Poderia ser um publicano, que a sociedade considerava como escória, poderia ser uma prostituta, poderia ser quem fosse. Jesus nunca humilhou ninguém, nunca envergonhou ninguém, não é? Eu já atendi vários casos de pessoas, não é, que confidenciaram ao seu líder, confidenciaram a um irmão da igreja, a alguém, algo que cometeu, né, um pecado e tal, e a pessoa colocou a outra no altar para contar a toda a igreja, humilhando, envergonhando. Não é? Tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, não é? Tem que ter sabedoria e entendimento para tratar, porque Deus não envergonha ninguém, Deus não humilha ninguém, não é? Nós temos que ter esse cuidado. Quem gosta de envergonhar os outros é o diabo. Já vi muita gente se afastar do Evangelho, se afastar da obra de Deus, da casa de Deus, por conta disso, porque teve que, aquilo que fez, ou já vi casos até de uma senhora que a filha fez algo, a senhora querendo um auxílio, uma ajuda, falou o que a filha fez, espalhou aquilo para a igreja inteira e todo mundo ficou olhando torto. A irmã saiu daquela congregação, né, veio até nós a acolhemos, a abraçamos, ensinamos, instruímos, porque é isso que a gente tem que fazer. Não estou dizendo com isso que a gente é melhor do que ninguém, de maneira alguma, longe de nós tal coisa. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Né? Jesus é o bom pastor, ele abraça as pessoas, ele abraça as almas, como ele mesmo disse, não é? João 6,37, aquele que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim eu não lanço fora. Jesus não lança ninguém fora, nem o Judas, que o traiu, ele lançou fora. O Judas é que foi se matar, mas foi porque ele quis. Jesus não lança ninguém fora, amados. Então nós temos que ter esse entendimento e não estar apontando nem julgando ninguém. O nosso trabalho, não é? A nossa atitude tem que ser ensinar, encorajar com amor e não, como diz o ditado por aí, dando cajadada, porque a exortação é encorajamento. É isso o significado da palavra exortação, é ensinar, é instruir, é encorajar, é incentivar e não matar a fé alheia.
Tem gente por aí que mata a fé dos outros, não ensina ninguém, não ensina a pessoa a viver no amor do Senhor. João é o apóstolo do amor, ele ensina isso, né? E ele trata de maneira clara, não é? Eu escrevi para que não peque, é para viver em santidade, mas se escorregou, vacilou, pecou, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, pede perdão, se arrepende, deixa o pecado. Então, ele deixa claro aqui no capítulo 2 que a partir do momento que nós andamos com Cristo, o nosso comportamento tem que ser diferente, temos que andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6, né? Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou, o estilo de vida de Jesus. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil, mas é possível, porque o João conseguiu. Por que ele conseguiu? Por causa do Espírito Santo que havia nele, e assim também nós, né? O Espírito Santo nos ensina tudo, nos ensina a viver em amor. Nem todo mundo é amoroso, mas quando deixa o Espírito Santo trabalhar, vai se tornando amoroso, vai se tornando alegre, né? Vai tendo as características de Jesus, que é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito são as características do caráter de Jesus no cristão. Então nós temos que ser amorosos, pacíficos, alegres, mansos, fiéis, nos dominarmos, longânimos, bondosos, benignos, temperados. Temos que ter todas essas características, porque Jesus tinha todas elas. Então, voltando aqui, não é? O texto deixa claro, João escrevendo, não é, que nós vencemos o maligno, não é? Capítulo 2, versículo 12 em diante, nós somos fortes, nós vencemos o maligno através da fé. Nós não podemos ser mundanos, amar o mundo, nem o que nele há. 1 de João 2, o capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele deixa isso de maneira clara. Nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há. O nosso coração não pode estar no mundo, né? O Senhor Jesus diz, Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló pereceu, jogou fora a salvação, a misericórdia, porque o coração dela estava em Sodoma. O nosso coração não pode estar nesse mundo, o nosso coração tem que estar no Senhor. Aí ele alerta aqui ainda no final do capítulo 2 a respeito dos anticristos. Naquela época ele enfrentou o gnosticismo e os gnósticos diziam que eles tinham um conhecimento superior. A palavra gnosis do grego quer dizer conhecimento. Então, eles diziam que tinham um conhecimento superior ao dos apóstolos e faziam um mistério, não é? Para quê? Para seduzir as pessoas. O gnosticismo dizia, dentre outras coisas, que tratava o dualismo da alma, né? O espírito é bom e a carne é má. Se o espírito é bom e a carne é má, Jesus não veio em carne, ele veio em espírito. E isso é uma heresia, porque Jesus veio em carne, e João vai tratar disso, né? Eles aparentavam ter um conhecimento superior, que na realidade não era conhecimento de Deus coisa nenhuma. Tanto é que João escreve aqui, 1 de João capítulo 2, no versículo 27, ele diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, de Jesus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei nele assim como ele vos ensinou. A unção, minha gente, aqui, não é? Aqui é o Espírito Santo. É a unção que nos ensina, ou seja, é o Espírito Santo, a presença de Deus em nós que nos ensina todas as coisas. A unção é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus lá no Evangelho do João, não é? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, João 14:26, ele nos ensina tudo, ele nos guia em toda a verdade. Então ele traz isso, né, para combater o falso ensino do gnosticismo, porque aquele ensino não era só herético, era diabólico, não tinha nada a ver com o Senhor. E ele vai tratando sobre isso, e no capítulo 3 ele vai além. Ele deixa claro que aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, mas vive em santidade, vive em fidelidade. Ele deixa claro a marca do cristão. Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão.
Olha só, então nós temos que viver em amor, na prática da justiça, em fidelidade, em santidade, não é? E ele deixa claro aqui ainda no capítulo 3, que nós não devemos ser como Caim, não é? Capítulo 3, versículo 12. E não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Caim deixa Satanás encher o seu coração, se volta contra Abel e acaba matando o próprio irmão. Nós não podemos ser assim, né? Infelizmente tem muita gente por aí que mata a fé dos outros, né? Próprios irmãos que matam a fé alheia, que julgam, que apontam. Isso é terrível, amados. Nós não devemos fazer isso, né? Não devemos fazer isso de maneira nenhuma. Então, no capítulo 4, ele já começa logo de cara abordando os falsos ensinos, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, avaliai com cuidado se o espírito procede de Deus ou não, porque tem muitos falsos profetas no mundo. Quem diz que Jesus não veio em carne é um anticristo. E é João que traz esse termo anticristo, tá? Jesus não usa o termo anticristo, Paulo não usa, Daniel no Antigo Testamento, embora fale da mesma pessoa, Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Do capítulo 1 até o 6 é a história de Daniel, do 7 ao 12 são as revelações, não é, escatológicas que Daniel tem. Mas o único que usa o termo aqui anticristo é João nas suas cartas, né? Paulo, quando fala do fim, principalmente lá em 2 aos Tessalonicenses, né, do capítulo 2, ele não traz esse termo anticristo. Mas João traz porque anticristo quer dizer contrário a Cristo, né? Lembrando que o anticristo é uma pessoa em particular, tá? Mas voltando aqui, anticristo é todo aquele que é contrário a Cristo, contrário ao ensino bíblico. Então, Deus nos move em amor. João vai declarar aqui, não é? 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. João ressalta de maneira clara aqui no capítulo 4 a maior de todas as virtudes que Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? Em Romanos 13,8, ele diz, quem ama cumpriu a lei. Não é? O Senhor Jesus ressalta de maneira clara a questão do amor, João 3,16, não é? 1 Coríntios 13, a força motriz que nos move é o amor. Eu posso dar aula sem amor, eu posso pregar sem amor, eu posso fazer as coisas sem amor, mas Deus conhece a intenção do coração. Não é? Não adianta eu falar uma coisa e não viver, que é o que João aborda aqui. É o que João está abordando, gente que diz que é de Deus, que fala que é de Jesus, que fala que é da palavra, que é de Deus, mas não vive na prática do amor coisa nenhuma. Vive uma vida de aparência, uma capa. E assim nós não podemos viver, nós temos que viver a verdade do Evangelho. Colossenses 3,14, o texto deixa claro que o amor é o vínculo da perfeição. Então, nós temos que viver em amor, amando ao próximo, amando ao Senhor, provando o amor, né, como ele vai dizer aqui, no capítulo 3, né, voltando aqui no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Dessa forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Olha o versículo 20, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, ele é conhecedor de tudo, não é? Ele é conhecedor de tudo. Então nós temos que viver um amor vivo, um amor demonstrado através de atitudes. E ele deixa claro aqui, não é? Se alguém diz, 1 João 4,20, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Nós temos que amar ao irmão, ao próximo, demonstrar esse amor através de atitudes. Se o amor de Deus está verdadeiramente em nós, como diz o Senhor Jesus, João 13, 34, 35, nós temos que demonstrar esse amor, viver em amor, não é? E isso, na teoria é lindo, na prática é difícil, mas é necessário, é necessário. O capítulo 5 ele começa declarando a fé que vence o mundo, a fé que vence o mundo, como diz o versículo de número 4, não é? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que crer no Senhor, nós temos que crer na palavra dele e viver uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até aqui foi a primeira carta, mas nós vamos estudar também a segunda carta, não é? Vamos estudar a segunda e a terceira. Então vamos aqui, porque é muito conteúdo, não é? Eu vou resumir um pouco, senão não dá tempo. A segunda carta já é menor, só tem um capítulo, aliás, 13 versículos, não é? A segunda carta é mais direta, é mais objetiva, e ele começa a carta dizendo
que a carta é endereçada à senhora. Dizem alguns estudiosos que era uma irmã, uma mulher, né? Uma irmã da igreja ou de uma outra cidade. Outros dizem que aqui a senhora que ele se refere era, na verdade, a igreja. Mas, independente de quem é o destinatário, a carta serve para todos nós, né? Ele mais uma vez escreve exortando sobre o amor fraternal e alertando dos falsos mestres, dos enganadores. Segunda carta, versículo 7. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer esse ensinamento, essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco os saudeis. Olha só, porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice das suas obras malignas. Então ele alerta aqui sobre os falsos ensinos, os falsos mestres, e o perigo de acreditar, de receber esse falso ensino e de compactuar com eles. O homem de Deus, a mulher de Deus tem entendimento, discernimento espiritual. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Paulo, falando nessa questão de maneira clara, segundo aos Coríntios 11, ele vai dizer que os ministros de Satanás se transfiguram em ministros de justiça e até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que ter entendimento. E como Paulo alerta, né, Gálatas 1,8, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além desse, que seja anátema, não decrete, não acredite, considere maldito. Se firma nesse evangelho que é a verdade, é o que João está ensinando, encorajando, né? Nós ensinamos, instruímos vocês com zelo, com dedicação, permaneça no que você aprendeu, permaneça naquilo que você foi instruído, tá? A terceira carta, João envia ao presbítero amado chamado Gaio, né? Presbítero, no contexto aqui bíblico, exprime a ideia de alguém que é ancião, que é alguém que já é idoso, né? E ele escreve nesse sentido. E o versículo 2, ele diz o seguinte, a terceira carta também é curtinha, tá? Só tem 15 versículos. Então ele escreve dizendo assim, terceira carta, versículo 2, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma, não é? Gaio era um homem que ele era hospitaleiro, ele tinha prazer em hospedar os irmãos, os missionários, os pastores que pregavam em um lugar, depois iam em outra cidade, faziam uma obra missionária. Então ele era hospitaleiro, recebia os irmãos. Em contrapartida aqui, João fala a respeito de um certo camarada chamado Diótrefes. Esse bendito aqui, para não dizer outra coisa, era extremamente arrogante, não é? Ele não considerava, o versículo 9 diz assim, escrevia à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerada a pessoa mais importante entre eles, não o recebe. Então vamos entender aqui o contexto, né? Pelo contexto, ou Diótrefes era da mesma igreja que Gaio, do mesmo local, da mesma congregação, ou de uma outra diferente. Mas João traz aqui o contraste de comportamento. Enquanto Gaio é hospitaleiro, Diótrefes, João enviou carta dizendo, receba aí os irmãos, tal e tal, mas Diótrefes não recebia ninguém. Por quê? Ele se achava maior. Ele achava que tinha mais autoridade, ele se achava o melhor, de uma tal maneira que ele proibia, não é, até os outros irmãos que recebessem, os missionários, até aqueles que eram enviados pelo próprio João. Olha que absurdo, não é? A soberba, a arrogância, isso é perigoso. Então, o Diótrefes, ele queria ter a primazia, não é? Versículo 11, João alerta Gaio dizendo, amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus, não é? Não conheceu a Deus. Então nós temos que fazer aquilo que é bom diante de Deus, aos olhos do Senhor, conforme a palavra dele, como João fez e como João nos deu o exemplo, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você aprendeu, gostou, deixa aí nos comentários o que você gostou, o que você aprendeu, deixa aí também a cidade de onde você está nos assistindo, o estado, o país, depois eu mando um abraço nas próximas aulas para você.
tá bom? Muito obrigado a todos que têm deixado os comentários, as curtidas, os likes. Deixa aí também o teu joinha para nos ajudar, é de graça, você não vai pagar nada. E se você não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative as notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, tá bom? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem aqui com a obra, com a Paz e Vida. Está aparecendo aqui os números das contas, faça aí o seu depósito, a sua transferência e depois envie o recibo comprovante para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Vão te edificar muito. Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!